Lembro que quando eu era criança urbana, eu morei em cidade o tempo todo, nunca foi em sítio, interior. Quando era criança eu saía, eu e mais amiguinhos, né? 10, 12 anos. Saíamos com balde para pegar cocô de cavalo. Estrume, hoje conhecido como estrume. Naquela época era cocô de cavalo. A gente saía para pegar o cocô de cavalo descalço por terrenos sem higiene. E pegava com a mão cocô de cavalo e colocava num balde. Colocava num balde e levava para a vizinha da gente. Ela misturava aquela terra com o cocô de cavalo, misturava a terra com o cocô de cavalo, fazia um adubo. Adubo bem natural, né? Fazia um adubo e colocava na plantação de verduras. Alface, repolho, cenoura, cheiro verde, um montão de coisa. Ela fazia uma horta no fundo da casa dela muito legal. E toda a vizinhança gostava. Achava saborosas as verduras. Muito boa. Naquela época a gente não se cuidava com higiene, nada, não tínhamos doença nenhuma doença. Éramos saudáveis, crianças saudáveis. Hoje, uma criança não pode nem ficar descalça em casa. Como é que pode um negócio desses? Há algumas décadas atrás, saía descalço, pegava cocô de cavalo com a mão e não tinha problema de saúde nenhum. O máximo que tinha era a lombriga. A criança tinha lombriga no máximo e só. Tomava um remédio, eliminava aqueles bichinhos, aquelas minhocas, né? E pronto, acabou. Mas nenhum problema de saúde. Hoje em dia as crianças não podem ficar descalças dentro de casa, quanto mais na rua, quanto mais pôr a mão em coisas desse tipo. Com o passar da idade, chegou uma época, comecei a ouvir nomes, diabetes, colesterol. O que é isso? É uma doença? É uma doença, sim, é uma doença, mas isso pega? Isso transmite de algum jeito? Se eu me aproximar da pessoa, eu vou pegar essa tal de diabetes, eu vou pegar esse negócio de colesterol. E quem tinha isso era só gente velha. Só gente velha que tinha diabetes e colesterol. E eu tinha medo de pegar isso, porque nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido falar de gente que não pode tomar leite, gente que não pode comer alimentos à base de farinha de trigo. Nunca tinha ouvido falar disso. Antigamente, certas doenças eram doenças de velho. Velho mesmo, velho, de 50, 60, 70 anos. Hoje, conheço pessoas de 10, 12 anos, crianças, que não podem, que têm diabetes já, que têm colesterol, diabetes a tal ponto que já chegou a perder um olho, tanto que subiu a diabetes, tanto que ficou perigosa, perdeu, cega de um olho. Crianças de colo que não podem tomar leite. Leite de vaca, o leite comum que a gente toma. Não podem, se sentem mal, é lactose, né? Não podem, se sentem mal. Então, o que acontece? Estamos cada vez menos saudáveis porque não podemos comer coisas que nos façam bem. Comemos bem, comemos alimentação em quantidade. Mas comer bem não é comer muita coisa. Comer bem é se alimentar com bons alimentos, com alimentos em sua substância. Nutritivo só? Não. Que não tenha ingredientes estranhos. Eu entro no mercado, mania minha, eu entro no mercado,
vejo um lançamento novo de uma indústria, principalmente indústrias de embutidos, né? Produtos, sorvetes, chocolates. Então eu pego os ingredientes. Vamos lá. Farinha de trigo enriquecida, ácido fólico, tudo mais, açúcar, água, carne com certo tratamento, tal. Aí começam palavras que eu não consigo nem verbalizar. Então o que acontece? Eu começo a ler os ingredientes. Quando a minha língua começa a enroscar mesmo, de eu não conseguir falar palavras longas, esquisitas, que eu nunca ouvi falar, que eu não sei o que significa aquilo, que eu não sei o que é aquilo. Quando minha língua começa a enroscar, eu desisto do tal produto. E infelizmente tem cada vez mais produtos com estes nomes. Nomes que me parece que não é pra gente saber o que é mesmo. Você acaba entrando na internet, significado de certa palavra, certo ingrediente. Você acaba se assustando, ficando com medo de consumir aquilo. As indústrias acabam por colocarem letrinhas tão pequenas que mesmo uma visão muito boa, um óculos de lente boa, não consegue ler muito bem aquilo. Sem falar do conservante, aromatizante, umectante. Outro dia encontrei um produto lá, sequestrador. O que é isso? Um produto chamado sequestrador, um ingrediente chamado sequestrador. O que significa isso? Aos poucos eu comecei a modificar minha alimentação, tirar a quantidade de elementos baseados em química, embutidos principalmente, refrigerantes, que diz ter determinado sabor no rótulo, mas dentro você não consegue encontrar ligação daquele sabor com a tal fruta, por exemplo. Não tem ligação nenhuma, não tem nada a ver. Sem falar nos refrigerantes que tem drogas dentro. Famosíssimo, mas tem drogas dentro. Não é comentado. Muita gente sabe, mas o vício, dependência do tal refrigerante, esse refrigerante trouxe dependência à população. Então, ninguém consegue parar. Eu tenho saúde. Eu não tenho colesterol, não tenho diabetes, minha pressão é boa, meus batimentos cardíacos em ordem. Tudo em ordem, sim, tudo em ordem. Só que a boca sente o delicioso sabor. Mas aquele delicioso sabor é um costume já da pessoa de sentir aquilo, lhe faz bem à boca, mas é pura química. A hora que passa pelo sentido da degustação, pelo sabor na boca, se transforma em química que o corpo vai ter que se virar para digerir aquilo. Vai ter que se virar para transformar aquilo ou em alimentação, ou suportar aquilo e eliminar o mais rápido possível, mas em geral a química toda acaba ficando pelo corpo. Acaba sobrecarregando. Então eu tenho muita saúde hoje. Não tenho diabetes, não tenho colesterol, a pressão está ótima. Mas o corpo tem o seu limite, tem a sua tolerância de aguentar tudo isso. E um momento ele vai começar a falhar. Aí vem o colesterol, que era doença de velho, vem mais cedo. A diabetes, que era doença de velho, vem mais cedo. Úlceras. Uma infinidade de doenças relacionadas à alimentação. A alimentação deficiente, não, a alimentação em excesso da química. Tudo porque o mundo está se industrializando. Então os alimentos têm que ser industrializados. Não podemos colocar a culpa exatamente na indústria, mas no povo, nas pessoas.
As pessoas encontram cada vez menos tempo para ir à cozinha e fazer algo. As mulheres estão trabalhando. As mulheres eram, há muito tempo atrás, eram quem mandava na cozinha e não trabalhava. Com a liberação feminina, com a mulher saindo de casa para ajudar o marido nas finanças, não tem tanto tempo para cozinhar. Então vamos pegar um alimento congelado e meter dentro do forno, fritar principalmente, fazer um monte de coisa com alimentação já industrializada. Em verdade, e eu costumo repetir muito, um arroz com feijão e ovo frito é muito mais saudável do que uma lasanha industrializada, do que uma pizza industrializada. Estou falando de pizza congelada. 2, 3, 4 meses esperando para ser consumida. E não daquela pizza que montamos, ou o motoqueiro traz para a gente no sábado. Aquela pizza lá é diferente. Os ingredientes não têm conservantes para mantê-los por tanto tempo. Tem os seus conservantes da industrialização deles em separado, mas para manter a pizza montada durante muito tempo, não tem. Outro dia fui fazer costumo comer pão com presunto. Me dá 100 gramas de presunto? A garota, achei arriscado da parte dela, a garota disse, você come isso todo dia? Eu falei, não, só hoje, só neste dia da semana. Ah, bom, porque é tanto sódio. Eu ouvi aquilo, levei o presunto, ouvi aquilo e comecei a refletir, falei, não, espera um pouquinho aí, vou eliminar isso também da minha alimentação. E eliminei. Claro, eu não vou me proibir de comer presunto ou outras coisas tantas pelo resto da vida, mas eu não vou mais correr atrás deste alimento todo dia, que eu já não corri atrás. Mas eu não vou comer mais, não. Surgindo uma oportunidade em que tenha presunto para ser consumido, vou consumir, mas não vou me preocupar em eliminar. As pessoas diriam, poxa, mas passar a vida sem tomar um refrigerante, passar a vida sem comer um presunto, como é que pode? Como é que você suporta? Olha, eu vou dizer uma coisa, é facílimo, tá? Fique 3, 4 meses, 5 meses sem tomar refrigerante, sem tomar nada de refrigerante, nenhum refrigerante. Comece a tomar suco, de preferência da fruta e não de caixinha. Experimente ficar 4, 5 meses sem tomar refrigerante. Depois desse tempo, experimente tomar aquele refrigerante que você gostava. Pode ter certeza, seu paladar não vai mais sentir aquele sabor. Sua memória, quando você vê aquele refrigerante, vai até dar água na boca. Vai sentir aquele prazer. Que gostoso. Só que, ao tocar a boca, é o mesmo refrigerante, mesmo sabor de antes. Só que tocar a boca, seu paladar já não consegue reconhecer, já não sente sabor, já perdeu a sensação daquilo. É ruim. É ruim para o fabricante. Para você vai ser ótimo. Eliminar para sempre aquele refrigerante, aquela química, aquele embutido. Vai ser ótimo. Maravilhoso. Eu cheguei a um ponto, modifiquei minha alimentação, eu chego numa vitrine de alimentos, gosto muito de doces. Uma vitrine de doces, aquela montanha de doces deliciosos, maravilhosos, coloridos, lindos e coloridos, e muito coloridos. E é estranho, porque são doces, não tem rabanete para ficar roxo, não tem morango ali para ficar vermelho, não tem abacaxi para ficar amarelo, mas ele é roxo, é vermelho, é verde, não tem limão, ele tem muitas cores, mas não tem nenhuma fruta lá para deixar aquilo daquela cor. Então, eu olho para aquilo e não consigo me imaginar comendo, porque todas aquelas cores
é de química. E o que deve ter embaixo daquilo é química também. Certo momento eu comprava pudim de leite condensado. Pudim de leite condensado, muito gostoso. Só que eu comprava de um lugar. Comia um potinho pequenininho assim, me sentia mal. Pesava no estômago, ruim. Parei totalmente de comer pudim de leite condensado. Não queria mais saber. Me sentia mal, só duas colheradas já me sentia ruim. Parei. Aí num determinado dia fui na casa de uma pessoa e a pessoa fez um pudim de leite condensado. Eu fiquei pensando, o que eu faço? É uma desfeita eu não comer isso. Vou comer um pedacinho só. E comi uma colher, e duas, e três, e quatro. Acabei passando mal de tanto comer. Comi metade da forma. Metade. Passei mal de tanto comer. Mas não senti aquela sensação do outro pudim de leite condensado. Não senti. Tudo que eu estou falando é química. Química que esse mundo está sendo obrigado a consumir. Os tantos fast food que tem aí. Os tantas marcas que procuram impingir em nós alimentos que dizem ser saudáveis, no entanto, estão colocando os nossos corpos físicos em situação precária. Estamos começando a consumir mais remédios, medicamentos, vários tipos, por conta das várias doenças que foram criadas por causa da alimentação estranha que consumimos. É triste dizer tudo isso, mas é a pura verdade. Somos cada vez mais mutantes. Não cuidamos da nossa saúde como deveríamos, ou seja, com alimentação vinda realmente do solo, sem passar por tratamentos químicos. Curioso é que o arroz integral é muito caro. O arroz branco, o arroz polido, não é tão caro, é bem mais barato. No entanto, como é que pode? O arroz sai da plantação e é integral, é daquela maneira, escuro. Ele é polido, passa por um processo para torná-lo pobre e mais barato. Essa parte eu não entendi. Essa parte eu não entendi da agricultura, do cuidar da alimentação. Mas eu digo para vocês, quanto mais nos alimentamos dessas químicas que não conseguimos dizer nem o nome, pior é a nossa saúde. Devemos fugir de tudo isso. Estou sendo radical? Não estou sendo radical. Sim, estou sendo radical, sim. Para muitos estou sendo radical porque estes não saberiam viver sem os flavorizantes, saborizantes, corantes, umectantes de alimentos feitos com chuchu. Agora estou sendo bem honesto com as pessoas que sabem que tudo isso faz mal, que comer o chuchu puro é mais saudável do que inventar tudo isso e transformar o chuchu num manjar. Exagerei no exemplo? Não exagerei no exemplo porque é mais ou menos isso. O que está escrito ali, naquelas letrinhas pequenininhas, não tem nada a ver com o sabor que vamos experimentar no alimento, porque aquilo lá é só para encorpar o alimento, encorpar aquele alimento. Agora, os anti-saborizante, flavorizante, corante e tudo mais, vai dar aquele negócio, aquele alimento vai dar uma outra aparência, com outro sabor, com outra cor, com outra textura, outra tudo. Nós estamos comendo gato por lebre, como se dizia antigamente. Estamos comendo gato por lebre, ou seja, estamos comendo algo pensando que é outra coisa. Então, o ideal é voltar à alimentação natural, alimentação que faz bem para a saúde. É caro? Eu acho que é mais barato
comer arroz, feijão e ovo frito, mais barato e mais saudável, do que comer uma lasanha, comer empanados e depois, com o passar do tempo, tomar remédios. E aí não poder mais comer nem essa lasanha, nem esses empanados.